Querido e bondoso Senhor que habitas nas alturas dos céus, mas que também de uma forma maravilhosa e incompreensível ao nosso entendimento, Tu te fazes presente entre nós através da agradável presença do Espírito Santo. A Ti, Senhor, nós desejamos adorar, mas desejamos também, Pai, receber de Ti as bênçãos espirituais que Tens preparadas para nós nesta manhã. Desejamos rogar ao Senhor Espírito Santo que, por meio da Sua agradável companhia, nos possa abrandar e serenar o coração, de maneira que tudo aquilo que Tens para nós possa ser recebido e possa ser transformado numa mudança virtuosa do nosso viver. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Damos as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que estão nos a ver através da internet. Desejamos a todos um santo e feliz sábado, usufruindo das bênçãos especiais para este dia e que possamos, em amor, estar unidos uns com os outros. E agora vamos louvar ao nosso Deus através do hino 474, seguindo a Jesus. Agradecia a todos os que pudessem se colocar de joelhos enquanto oramos ao Senhor. Pai misericordioso, que habitas nos céus, nós, de todo o nosso coração, queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui em liberdade no sagrado dia de sábado para te prestar culto, glorificar o teu nome e com humildade sermos instruídos pela tua palavra. Nós queremos te agradecer por todos os que estão cá, aqueles que por qualquer motivo não podem estar, aqueles que estão seguindo este programa, possam ser ricamente abençoados. Bom Pai, nós vivemos em tempos turbulosos, nós vivemos em tempos difíceis da história da humanidade e nós queremos fortalecer e firmar a nossa fé em Ti para que possamos permanecer firmes, apesar de tantos ataques e de tantas tragédias que está acontecendo no mundo. E quero pedir, bom Pai, que abençoes a cada pessoa que aqui está, que abençoes esta igreja,
as igrejas aqui na Ilha da Madeira que possam se levantar e resplandecer, mostrar que somente a pregação do Evangelho, somente aquilo que tu tens para cada um de nós é que nos traz a felicidade e que nos traz a alegria que o mundo tanto anseia. Quero pedir a promessa do Espírito Santo possa estar presente nas nossas, aqui nesta igreja esta manhã, que abençoes a pregação e a todos possam ser abençoados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Provai e vede. História de hoje, a virada. Eu ainda não era nascido quando meu pai sofreu duros golpes financeiros em sua empresa atacadista na cidade de Jequié, Bahia. Nosso negócio não vai suportar essa quantidade de cheques devolvidos aos clientes. Os funcionários estão sem receber há 3 meses. Não temos mercadoria no estoque. Não temos um tostão no banco. Ou seja, estamos quebrados. A falência foi imediata e eles tiveram que vender tudo o que tinham para pagar as dívidas. Minha mãe, que era formada em pedagogia, foi chamada para ser diretora na escola adventista. Nessa época, eu e meus outros irmãos tínhamos muitos problemas de saúde. E os gastos com remédios consumiam todo o salário da minha mãe. Meu pai continuava desempregado. 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500. Esse é todo o dinheiro que a gente tem. Pelas contas que você fez, não dá para pagar. Devemos aí R$2.500. O que a gente vai fazer agora? Tem muito tempo que eu estou precisando ter essa conversa com você. Eu venho adiando, mas hoje eu resolvi falar. Já parou para pensar por que está acontecendo tudo isso com você? Você é um líder da igreja. Não devolve dízimos e muito menos as ofertas. Eu tenho certeza que quando você reconhecer que o Senhor é o dono da sua vida, de tudo que você teve e que você tem, sua vida vai mudar. Nós ainda temos um teto, mesmo que seja alugado. Temos alimento e temos trabalho pela misericórdia de Deus. Tudo que você fez e que você faz atinge diretamente a mim, que sou sua mulher, e também aos nossos filhos. Na hora da oferta, meu pai rompe definitivamente com fidelidade e coloca dentro daquela salva de prata todos os problemas, suas dívidas, seus sonhos e a sua última esperança. Para ajudar nossa família, meu avô comprou uma moto usada que serviria de apoio para meu pai conseguir alguns bicos e não ficar sem trabalho. Depois de pouco tempo procurando emprego, conheceu o senhor Gilmar, que deu a ele a oportunidade de trabalhar em sua empresa, como fiscal de obras dos seus empreendimentos imobiliários. Minha mãe foi transferida para Teixeira de Freitas, para ser diretora na escola adventista. Durante 2 anos, meu pai viajava de moto por mais de 400 quilômetros, visitando as obras. Com isso, conquistou definitivamente a confiança do seu patrão. Meu pai, agora com muita experiência na área de construção, sonha em melhorar de vida.
motivado pelo Senhor Gilmar, que também é adventista do sétimo dia, saiu da empresa e montou seu próprio negócio. E hoje tem contratos em obras do governo federal para construir 250 casas populares. Eu quero apresentar a vocês a minha família. Eliane, minha esposa, Lucas, Altair, o pequeno Luan e a Anne Kelly, que está cursando Engenharia Civil no NASP. Espero que a nossa história sirva de inspiração para a vida de vocês. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando todo o nosso reconhecimento e gratidão. Peço à congregação para se pôr de pé, para pedirmos a bênção sobre estes dízimos e ofertas. Pai nosso que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Obrigado pelo pão, pela vida, pela saúde, pelas grandiosas bênçãos tão bondosamente nos concedes, Senhor Deus. Aceita estes dízimos e estas ofertas como gratidão dos teus filhos, das tuas bênçãos que nos concedes. Senhor Deus, vem ministrá-los para que eles possam seguir segundo a tua vontade e não segundo a vontade dos homens. Rogamos-te em nome de Jesus. Amém.
A história de hoje... A história de hoje vem falando sobre a viagem dos camelos. Você já viu um camelo no zoológico? Os camelos eles têm 2 corcovas e ali eles podem carregar gente, podem carregar comida, roupas, malas. Uau! Camelo consegue carregar e andar muito pelo deserto. Aqui eu tenho um camelinho e esse nosso camelinho vai fazer parte hoje da história. Olha só o camelo com suas corcovas. E ele gostava muito de viajar. O seu dono era um sábio. Só um minutinho que eu vou pegar o nosso sábio aqui. Ele era um sábio que gostava muito de estudar as estrelas. Um sábio com o seu camelo. E aí, estudando as estrelas, estudando aqui, estudando ali, ele começou a perceber que uma estrela diferente começou a aparecer no céu. E ele olhava aquela estrela, tentava estudar aquela estrela, mas ele não estava entendendo. Bem, o que aconteceu? A estrela foi embora porque a noite se acabou. E aí então ele chamou seus amigos, falou: o que vocês acham de fazermos uma viagem e estudarmos essa estrela especial que tem no céu? Oh, boa ideia! Vamos viajar então. Todos pegaram os seus camelos e foram deserto afora com seus camelos, viajando e atrás daquela estrela. A estrela ia à frente e eles iam seguindo aquela estrela. Quando de repente, chegaram em Jerusalém. Chegaram, entraram na cidade, a estrela foi embora. E aí então chegaram para o rei Herodes e perguntaram se era ali que ia nascer o menino rei. Uau! Mas por quê? Sabe o que acontece? A Bíblia fala que uma estrela apareceria no céu e esta estrela os guiaria até o menino rei. Mas ali Herodes falou: imagina, aqui não nasceu nenhuma criança que será o rei? Como que pode isso? Eles perceberam então que estavam no lugar errado, não era no palácio. E voltaram a viajar durante o dia. Durante o dia não, porque durante o dia os camelos descansavam. Quando chegava a noite, a estrela aparecia e seguiam viagem. Vamos com os camelos. E seguiam viagem, estrada fora, seguindo aquela estrela, até que de repente a estrela parou num lugar tão simples. O que era aquilo? A estrela ficou paradinha no lugar, não se mexeu, nem um pouquinho. Estrela, você está se mexendo? Fica paradinha. Quando eles chegaram no local e viram o que existia ali, existia um bebê na manjedoura. Tinha também uma mulher. Quem será essa mulher, você sabe? Essa mulher era Maria. E tinha também José, que estava ali ao lado de Maria, olhando o bebezinho tão lindo que havia nascido. Esse aqui era o bebê Jesus, que havia nascido num lugar tão simples, tão pequeno, tão pobrezinho. E você sabia? Quem guiou os magos até o menino Jesus foi essa estrela especial que Deus enviou lá no céu para poder mostrar o caminho para os sábios. Deus, para os sábios, mostrou o caminho através da estrela. E você sabia que para cada um de nós, Deus mostra o caminho especial. A estrela foi embora. E assim, você também pode seguir o caminho que Deus mostra para cada um de nós. Como é que Ele mostra o caminho para nós? Através da Bíblia. Deus quer falar com você através da Bíblia. Jesus nasceu para uma coisa muito especial aqui na Terra. Ele veio para esta terra para dar o exemplo para cada um de nós de como servir as pessoas, de como amar as pessoas e um dia podemos estar lá no céu com Ele.
Eu quero ir para o céu com Ele e quero estar lá, poder abraçar bem forte esse Jesus tão maravilhoso que cuida de mim e cuida de você. Que Jesus te abençoe e te dê um Natal muito feliz, repleto de alegria e que você não esqueça do maior presente neste Natal, que é Jesus em seu coração. Um feliz sábado para vocês. Te encontro no próximo programa e um feliz Natal. Mais uma vez, quero cumprimentar a Igreja do Senhor. Dizer a todos que são muito bem-vindos. Saudar aqueles que são filhos desta Igreja, aqueles que são descendentes desta grande família espiritual que hoje aqui se reúnem por motivo familiar com os nossos membros consanguíneos, com os nossos familiares espirituais, nós possamos estar a viver aqui, queridos amigos e irmãos, uma antecipação daquela que será a grande reunião da Nova Jerusalém. Deus se reúne na sua verdadeira família, que é a família do céu. Você e eu queremos estar lá, não é? Quem é que deseja estar nessa grande reunião celestial? Que Ele nos fortaleça e nos ajude a continuar a caminhada para a Nova Jerusalém, que nos conduzirá efetivamente a este encontro final com Jesus Cristo e com todos os nossos irmãos. Neste momento, queridos amigos, nós vamos abrir a Palavra de Deus. Vamos abrir a Palavra de Deus num texto que é muito conhecido. São João, capítulo 3, verso 16. Talvez você esteja a dizer, pastor, eu não preciso abrir, eu já sei esse texto de cor. Por favor, abra. Abra porque quando nós olhamos para o texto bíblico, há alguma coisa de especial que o Senhor nos vai mostrar. São João, capítulo 3, verso 16. Eu sei que este texto é conhecido de muitos cristãos. Muitos daqueles que aqui estão neste momento conhecem esse texto de cor e têm-no sublinhado na sua Bíblia, mas eu gostaria que nós ainda assim pudéssemos olhar para este texto para ver exatamente aquilo que ele tem para nos dizer. Eu gostaria também de cumprimentar aqueles nossos amigos que nos assistem pela internet e dizer, meu querido amigo, querido irmão, é um prazer poder estar neste momento consigo. Que a palavra do Senhor seja neste instante o seu guia, seja a luz a brilhar no seu coração e na sua mente. Por isso, vamos ler a palavra do Senhor neste momento. Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Eu quero parar aqui, porque, queridos amigos e irmãos, esta é a essência do universo, dar. Se nós observarmos todos os corpos celestes, eles estão permanentemente emitindo luz, radiação, estão dando alguma coisa. E você deve estar neste momento a dizer, pastor, mas você não está a lembrar-se dos buracos negros. Mesmo os buracos negros estão a emitir alguma coisa, a emitir um forte campo magnético que de alguma forma ao seu redor causam alguma influência. E certamente no plano de Deus tem algum objetivo. Por isso, no universo, tudo consiste em dar, em dar-se, em servir, em oferecer algo de propósito ao universo no seu grande e amplo cenário geral. Mas o texto continua dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que vou lhe dizer agora, querido amigo, você já sabe. Mas nunca é tarde e nunca é demais recordar coisas essenciais, principalmente tão profundas quanto esta. Você e eu estamos agora aqui bem vestidos, confortáveis, provavelmente bem alimentados.
Mas independentemente do quão confortáveis nós nos sintamos neste momento, nós somos desesperadamente necessitados da graça de Deus. E pela grande misericórdia divina, o Senhor ofereceu Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Amém? Graças a Deus por isso. Você sente-se grato a Deus pelo fato de Jesus Cristo ter sido dado, ter sido oferecido em nosso favor? Às vezes estas ideias já são tão familiares que nós achamos que talvez já não tenham mais o brilho que tiveram outrora. Mas, querido irmão e amigo, nesta altura em que a sociedade, de um modo geral, celebra o nascimento de Jesus, e esta é a razão pela qual nós cristãos, que esperamos ver o Mestre voltar segunda vez, também nos unimos ao mundo nesta celebração do Natal. Não para sermos mais uma voz a dizer as mesmas coisas que a sociedade diz, mas para de alguma forma fazermos a diferença. Ajudarmos a sociedade a perceber que o nascimento de Jesus não é apenas uma oportunidade para as famílias se reunirem, para darem uma facadinha na temperança, comendo às vezes algumas coisas que não são tão saudáveis, ou dando uma facadinha também no orçamento, porque às vezes damos presentes que vão um pouquinho para além das nossas capacidades orçamentárias. Não. A razão pela qual os cristãos se devem envolver na celebração do Natal é também para podermos mostrar a diferença de qual deve ser o verdadeiro espírito deste momento que a sociedade celebra. Mostrarmos que o altruísmo, a disponibilidade para servir ao próximo deveria estar em alta nesta altura na vida dos cristãos que esperam ver Jesus voltar. Nós deveríamos fazer isto na forma como celebramos o Natal, na forma como nos reunimos, na forma como comemoramos, na forma como presenteamos os nossos amigos. Sabem, e permitam-me aqui só um pequeno parênteses. Os presentes que damos de Natal dizem muito a respeito dos valores que para nós são importantes e necessários. Sabem que a Sr. White diz, em particular num capítulo muito interessante, que recomendaria a todos os irmãos lerem a respeito deste assunto, o capítulo 77 do livro Lar Adventista. Ellen White, a serva do Senhor, recomenda, por exemplo, a respeito dos presentes de Natal, que devamos dar presentes de Natal a quem amamos, porque é um modo de mostrarmos o afeto e o carinho que temos pelas pessoas com quem privamos de forma mais próxima. Mas estes presentes deveriam representar, sobretudo, a nossa maneira de ser e de estar no mundo. Por exemplo, ela disse que uma das melhores maneiras de nós presentarmos alguém era com livros. Livros que sejam úteis e, sobretudo, livros que inspirem os jovens e aqueles que os receberem a esperarem Jesus Cristo com mais entusiasmo, com mais fé. Por exemplo, ela fala de que recomenda inclusive alguns títulos específicos que hoje já não existem mais ou não são livros mais editados, mas que genericamente nos servem como orientação. Ela recomenda, por exemplo, um livro que é a história do irmão Joseph Bates. Foi uma pessoa que teve uma vida extremamente interessante. Nós podemos oferecer e devemos oferecer livros que contem histórias que sejam inspiradoras, que estimulem as pessoas a serem verdadeiramente pessoas que vivam com os pés na terra, mas com a sua mente já no céu. Sabem, meus queridos irmãos, a essência do caráter de Deus é o amor. E o amor leva-nos à atitude de doação. Eu gostaria de... Não foi combinado, é interessante, não foi combinado com a pessoa dos Ministérios da Criança que escolheu a história para hoje, mas gostaria que nós fôssemos ao Evangelho de São Mateus, ao capítulo 2, onde vamos encontrar ali justamente uma breve descrição do que aconteceu quando os magos que viajaram do Oriente, como nos dizia a historinha das crianças, viajaram de camelo, quando eles se encontraram com a família de José, de Maria e Jesus. Mateus capítulo 2, e nós vamos ler os versos 10 e 11. Evangelho de São Mateus, capítulo 2,
os versos 10 e 11. Eles já tinham estado em Jerusalém, como ouvimos na história, tinham se encontrado com o monarca Herodes, a quem o Sr. White diz que era um rei ciumento, invejoso, um homem que tinha usurpado o trono de Israel. Ele era estrangeiro, era idumeu, e depois eles vão até a cidade de Belém. Provavelmente, quando se encontraram com Maria, José e Jesus, eles já não estavam mais na estribaria onde Jesus tinha nascido. Provavelmente isto aconteceu alguns dias mais tarde, depois do nascimento de Jesus. E eles, nesta altura, diz-nos a Bíblia, como vamos ler no verso 10, eles já estavam numa casa, provavelmente depois da grande afluência de pessoas para o recenseamento. Alguns voltaram para as suas casas e então aquelas hospedarias que estavam lotadas de pessoas por altura do recenseamento agora já estavam mais vazias, e José e Maria puderam então encontrar um espaço para alugar, e ali então é que algum tempo depois de Cristo ter nascido, é que ele então recebe a visita dos magos. E no verso 10 então diz o seguinte: e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, a casa em que estavam agora José, Maria e o próprio Jesus, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas de ouro, de incenso e de mirra. Sabem que estes presentes tinham basicamente três aspectos muito importantes. O primeiro é que eram presentes valiosos. E estes presentes, de alguma forma, precisavam dramatizar o valor que para aqueles homens o nascimento do Messias representava. Eles deram coisas de valor a quem eles valorizavam superiormente. Eles queriam, de alguma forma, mostrar para eles o quanto era importante o nascimento daquela criança. E vale a pena recordar aqui uma coisa muito interessante. É que aqueles homens eram pessoas vindas, oriundas de uma cultura pagã. Não quer dizer que eles fossem pagãos. A Sr. White fala um pouquinho, e leiam o capítulo em que no Desejado de Todas as Nações a Sr. White fala sobre a visita dos magos. É muito interessante. Ela diz que, mesmo em lugares onde o paganismo é prevalecente, que há sempre uma luz, a luz do conhecimento da verdade, que está presente ali no meio. Isto é algo reconfortante. E então, o segundo aspecto é que estes presentes também, de alguma forma, representavam simbolicamente o ministério de Jesus Cristo. O ouro representava a realeza de Cristo. Jesus, efetivamente, veio como rei. Não na condição real, não com a pompa e circunstância, mas ele veio como rei do universo. E ele deseja ser o rei na vida de cada um de nós, sobretudo no coração de cada um de nós. No seu coração e no meu coração. No nosso coração. O segundo presente, a mirra, representava justamente o sacrifício de Jesus Cristo. A mirra era uma substância usada na antiguidade no processo de mumificação dos corpos, sobretudo no Egito. E a mirra representava justamente o sofrimento que Jesus haveria de ter para nos remir dos nossos próprios pecados. E nós sabemos, porque conhecemos a história, o sofrimento de Jesus foi, sem dúvida, atroz. O mais intenso sofrimento emocional enfrentado por algum ser humano foi aquele que Jesus viveu na cruz do Calvário para salvá-lo a você e a mim. O terceiro presente, o incenso, representa o ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Nós sabemos que na Bíblia o incenso representa o quê? O incenso representa o quê? As orações. E Deus tem uma lição muito bonita a ensinar com o incenso. Assim como o incenso queimado exala um perfume agradável, Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Na mesma medida em que nós temos prazer em sentir um perfume agradável, um perfume, uma fragrância gostosa. E o incenso
representa justamente o ministério sacerdotal intercessório de Jesus Cristo. Portanto, estes 3 presentes, além de serem um reconhecimento do alto valor do nascimento de Cristo para aqueles homens, tinham também um significado tipológico que representava o próprio ministério de Jesus Cristo. As 3 facetas do ministério de Cristo. A faceta da realeza, a faceta da redenção, sendo Jesus, portanto, a nossa propiciação, e sendo Jesus também o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. Mas existia um outro aspecto, e este aspecto é um aspecto prático, razão pela qual aquelas ofertas foram dadas ao menino Jesus e à sua família. É porque, e a Sra. White explica isto de uma forma muito interessante, é que aqueles presentes de alto valor haveriam de ser um capital que de alguma forma Deus providenciou para que a família de Jesus pudesse ter recursos que lhes permitissem, na viagem que haveriam de fazer para o Egito, completamente desenraizados do seu terreno, do seu contexto cultural, eles pudessem ter algum capital aonde iriam estar no Egito durante cerca de 3 anos para poderem se manter. É verdade que provavelmente José e Maria trabalharam, exerceram as suas profissões ali, mas também é verdade que Deus providencia através destes presentes de valor condições práticas para que o seu filho pudesse viver e ser de alguma forma mantido ali no Egito. De maneira que quando olhamos para a história destes homens, nós não sabemos na Bíblia se eles eram 3 magos. A Bíblia também não nos diz que eles fossem 3 reis, apenas nos diz que eram vindos do Oriente e que trouxeram 3 presentes. A tradição popular assume que eram 3 os ofertantes, visto que também eram 3 os presentes. Mas, como a Bíblia não entra em detalhes sobre isto, também não é um ponto de fé, portanto não precisamos ficar ansiosos e preocupados ou perplexos com esta situação. Apenas o que devemos extrair daqui, meus queridos irmãos e amigos, é que, à semelhança do caráter de Deus, cuja essência é o amor e a sua disponibilidade para oferecer, aqueles que reconhecem o valor da presença de Cristo e do seu ministério na sua vida, o objetivo acaba por se tornar também esta mesma disponibilidade para a generosidade e para a oferta. Queridos irmãos, permitam-me dizer-vos uma coisa. Deus, Ele deseja dos seus filhos tudo, porque Ele também deu tudo em nosso favor. Ele deseja de você, querido amigo e irmão, você que está aqui à frente, você que está nesta coluna, você que está ao fundo, você que está no meio, você que está lá atrás, você que nos visita ou você que é frequentador habitual, Deus deseja ser o Senhor da sua vida. Jesus um dia disse uma coisa que todos nós conhecemos, está em São Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer que quando Deus quer ser o Senhor da nossa vida, Ele não nos está a pedir alguma coisa da qual nós vamos ficar depauperados. Ele está-nos a pedir algo para que nós possamos receber tudo. Ele está-nos a pedir a nossa insignificância para nos dar a plenitude. Ele está-nos a pedir a nossa vida para nos dar a eternidade. Ele está a pedir o nosso coração pecador para nos dar a paz com Ele. Amém por isso? Você sabe e você entende que isto é a diferença entre viver e morrer? Você entende que isto é a diferença entre viver uma vida miserável e uma existência de felicidade? Tem você consciência disto? Talvez estejamos tão habituados a viver com este padrão de esperança que já não nos recordemos como é viver uma vida sem esperança. E, queridos amigos, é graças ao fato de Jesus ter vindo a este mundo que nós hoje podemos olhar para o futuro com a certeza de quem vai viver eternamente. E não é só viver eternamente, mas é viver uma vida de plena saúde. E mais ainda, viver uma vida de permanente felicidade. Onde nunca mais vamos chorar, onde nunca mais vamos ter qualquer tipo de contrariedade, porque tudo efetivamente será perfeito, saudável, lindo, será perfeito, absolutamente. Meus queridos, eu gostaria de convidá-los a lermos ainda um outro texto. Salmo capítulo 127. No livro de Salmos, no capítulo 127, encontramos ali nos 2 primeiros versículos uma
uma orientação muito útil para nós como cristãos. Salmo 127, o verso 1 e o verso 2. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de manhã, ou de madrugada, repousar tarde e comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Na verdade, aquilo que Deus nos está aqui a dizer através deste salmo, que terá sido composto por Salomão, é que quando nós nos esforçamos, quando nós trabalhamos, mas quando nós fazemos de Deus o nosso sócio, quando nós fazemos de Deus o nosso parceiro de vida, Deus trabalha por nós. Isto é fantástico. Em vão vigia a sentinela. Não faz sentido nós trabalharmos, nós nos dedicarmos, nós nos esforçarmos, nós nos empenharmos, nós lutarmos arduamente em busca de objetivos financeiros, quando na realidade Deus não está envolvido nesse projeto. E meus queridos irmãos e amigos, eu gostaria que nós pudéssemos entender claramente aquilo que o Senhor nos quer dizer. Deus quer ser o Senhor da sua vida. E Deus, inclusive, também quer ser o Senhor de todas as partes do seu ser. Sabem qual é a parte mais delicada do ser humano? A parte mais sensível do ser humano? Alguns dizem, bom, talvez seja o coração, porque enfiar uma agulha no coração deve ser extremamente doloroso. Outros dizem, talvez a parte mais sensível do ser humano seja o olho, porque assim que alguma coisa se aproxima do olho, por reflexo nós fechamos os olhos. Mas sabem, se fizermos uma radiografia ao ser humano, talvez descobramos que a parte mais sensível do ser humano seja a sua carteira. Deixe-me dizer-lhe que Deus também quer ser o Senhor da sua carteira. Todos nós conhecemos aquele texto de Malaquias, no capítulo 3, que diz que nós, por vezes, roubamos ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Agora pense, meu querido amigo, Deus não está a barganhar consigo o dízimo e as suas ofertas. Deus está simplesmente a dizer-lhe, querido filho, querida filha, eu dei tudo o que existia no universo, Jesus Cristo, para que você possa ter a vida eterna, para que você possa ter tudo. E eu quero também ser o Senhor da sua vida, porque em Apocalipse capítulo 3, verso 20, Deus diz, ou Jesus diz, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Jesus quer entrar no nosso coração, Jesus quer ser o Senhor do nosso coração. E sabem de uma coisa? Mais interessante e mais importante ainda de tudo isto é que Deus, efetivamente, Ele quer nos ajudar a entender que tudo aquilo que nos possa separar da salvação precisa ser posto de lado. Quando Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que Ele está a dizer claramente aos seus ouvintes, a nós que hoje somos espectadores em pleno século XXI, o que Deus nos está a querer dizer é o seguinte, tu, querido amigo, precisas ter em primeiro lugar na tua vida Jesus Cristo. Se alguma outra coisa estiver em primeiro lugar na tua vida, o que vai acontecer é que a tua vida não será aquilo para o qual poderia realmente ter se tornado. Vou-vos dar um pequeno exemplo. Olhem para o banco que está à vossa frente. Aqueles que estão sentados no banco da frente, por favor, passem um pouquinho a mão na madeira do banco. Ok? O que é que está no topo, na superfície da madeira? Provavelmente algum verniz, algum material acrílico ou celuloso que dá um acabamento especial. Debaixo da madeira, debaixo desta camada, o que é que está? Provavelmente a madeira. O que é que esta camada faz em relação à madeira? Deixa-a mais bonita, melhor acabamento. O ser humano é mais ou menos assim. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, todas as demais coisas ficam boas. Eu lembro-me há alguns anos atrás, enquanto professor numa escola adventista, perguntei aos meus alunos, vocês gostariam que o vosso pai e a vossa mãe fossem um bom cristão? Alguns ficaram a olhar, não entenderam muito bem. Então, disse-lhes o seguinte, imaginem, por exemplo, que Deus é
a pessoa mais importante para o vosso papai e para a vossa mamã? Pensem bem. Ele vai deixar de ser um bom pai e uma boa mãe? Os alunos começaram a pensar e disseram, não, pelo contrário, o papai e a mamã serão melhores pais, mais carinhosos, mais amorosos. Eles será que deixarão de ser bons trabalhadores? Eles começaram a pensar, embora fossem pequeninos, mas entenderam claramente que quando nós temos Deus na nossa vida, nós somos melhores trabalhadores, somos pessoas mais eficientes, melhores cidadãos e por aí adiante. Agora imaginemos que nós coloquemos a coisa ao contrário e digamos que em vez de na vida daquela família, daqueles pais, em vez de Deus ser a principal prioridade, seja o trabalho. Aqueles pais, ou aquela mãe, aquele pai, são excelentes profissionais, grandes advogados, grandes professores, grandes trabalhadores, os melhores funcionários da empresa, pessoas altamente dedicadas. O que é que vai acontecer? Vão ser muito respeitados por serem bons trabalhadores. Mas como pais, como maridos, como esposas, poderão ser um fracasso. Agora entendam por que Deus nos diz que devemos ter em primeiro lugar na nossa escala de prioridades Deus. Queridos amigos, quando nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida Deus, todas as demais coisas passam a ser boas e positivas. Passamos a ser melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores companheiros, melhores amigos, melhores vizinhos, melhores trabalhadores, melhores membros de igreja. Passamos a ser muito melhores em todas as coisas, porque Deus está em primeiro lugar. Quando Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, ele não estava a brincar. Ele estava a dizer uma grande verdade. Estava a dizer isto para você e para mim. Caros irmãos, ainda quero ler convosco um último texto. Vamos ao livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. E vamos ler do verso 7 em diante. Provérbios, capítulo 3, do verso 3 em diante. Este texto foi escrito para jovens, mas como nós que aqui estamos esperamos viver milhares e milhões de anos, mesmo que tenhamos 80 ou 90 anos, para quem vai viver eternamente, ainda assim somos jovens, portanto este texto se aplica a si e a mim. Vamos ler então Provérbios capítulo 3, verso 3. Diz, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, e atas ao teu pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal, e isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes, não te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aqueles a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Querido irmão, prezado amigo e amiga, se neste momento você diz assim, pastor, não estou a gostar desta mensagem. Falar sobre dízimos, falar sobre ofertas, falar sobre dinheiro é uma coisa que não sinto que seja adequado para falarmos na igreja, sobretudo num dia de Natal. Meu querido amigo, deixe-me dizer-lhe, se você se sente desconfortável com esta mensagem que o Senhor está-nos a trazer, eu lhe digo com toda a humildade e com todo o amor, então esta mensagem é para si. Porque se no seu coração você sente que as questões financeiras são algo que o perturbam, algo que causam algum mal-estar, é porque talvez o Senhor precise ser também o dono da sua carteira. Lembre-se que de Deus é a prata e o ouro todo que existe, é isso que nos é dito em Ageu. Portanto, até aqueles recursos que temos no nosso bolso, que temos na conta bancária, que está em nosso nome lá no banco, pertencem a Deus também. E Deus é sábio demais para permitir que estas coisas que o Senhor bondosamente lhe dá, sirvam como obstáculo para que você perca a sua alma. Talvez nesta manhã eu esteja a falar a alguém que não tem sido fiel a Deus nos seus dízimos. Sabem, quando Deus nos pede o dízimo,
não é porque Ele precisa do dízimo, mas é porque Ele precisa do nosso coração e Ele não quer que os recursos que Ele nos dá sejam um obstáculo para a nossa salvação. Deus pede-nos 10%, não é nem muito e nem pouco. Não é muito para que nos faça falta, mas não é uma miséria para que nós pensemos, é uma esmolinha que estamos a dar a Deus. É o suficiente para nós trabalharmos no nosso coração com um problema que normalmente atinge todos os seres humanos. Sabem qual é? O egoísmo. E no céu, o Senhor não poderá manter egoístas. Ele ama você e a mim demais para permitir que o egoísmo continue no nosso coração. É por esta razão que o Senhor nos chama a atenção em relação a esta questão. Nós estamos à beira de iniciar um novo ano. Faça planos, querido amigo e irmão, com Deus, para que a sua contribuição seja proporcional ao amor que você tem a Deus. Se você está desempregado e não pode dar o dízimo, porque o dízimo de 0 é 0, então está tudo bem. Se você não tem recursos e não pode oferecer na hora da oferta em que os diáconos passam, ofereça a Deus uma oração sincera dizendo: Senhor, Tu sabes que eu gostaria de poder fazer algo, eu não tenho dinheiro, mas talvez eu tenha tempo que Tu me dás para poder servir a Tua causa. Então esteja disponível para fazer isso. Mas abra mão do seu egoísmo. Deus não quer o dinheiro que Ele nos dá. É por esta razão que Ele nos o dá. Ele quer apenas é que nós nos dispamos do egoísmo, nos dispamos da ganância, daquilo que nos poderá impedir de entrar na santa cidade, na Nova Jerusalém. E Jesus nos diz que Ele já foi nos preparar um lugar. E este lugar está preparado. Cabe a nós estarmos lá ou não. Se o egoísmo for um obstáculo para nós irmos para o céu, então de fato nós não estaremos em sintonia com o reino celestial, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A essência é esta. Deixem-me contar-vos uma pequena história. Ou melhor, vou contar 2 histórias. As crianças gostam de histórias e os adultos também, não é? E o menino para a igreja. Os pais tinham-lhe dado 2 moedas e disseram: Joãozinho, uma moeda é para Jesus e outra é para o gelado. E ele então ia com aquelas 2 moedinhas e então ele dizia: moeda para Jesus, moeda para o gelado. Moeda para Jesus, moeda para o gelado. Moeda para Jesus, moeda para o gelado. De repente, naquele vai e volta, uma das mãozinhas imprudentemente se abriu, a moeda caiu, rolou, caiu no bueiro. Eu não sei muito bem como é que se diz. Bueiro é o quê? É uma expressão. O ralo da rua, onde se escoam as águas pluviais. Né? Caiu lá para dentro, a sarjeta. Né? E o Joãozinho ficou a olhar para aquela moeda lá no fundo e a sua mãozinha não era suficientemente pequena para ir lá embaixo buscar a moeda. E ele olhou para aquela moeda e o que é que vocês acham que ele disse? Lá se foi o gelado. Porque a moedinha que ficou era de Jesus. Boa essa, né? Segunda história. Um missionário americano, durante o período da conquista do oeste americano, em que os colonos americanos estavam a ir para o lado oeste e conquistando muitas terras, sobretudo a tribos indígenas, aquele missionário resolveu ir para o oeste para conquistar. Mas não conquistar terras, conquistar corações de indígenas para Jesus Cristo. E então, quando ali chegou, vocês imaginem o grande obstáculo que aquele homem teve de pregar o evangelho a indígenas que estavam habituados a olhar para os homens brancos, sobretudo homens barbudos, e ver neles colonos, assassinos, ladrões sobretudo de terra. E agora vai aquele homem que tinha a aparência de um colono, de um ladrão, de um assassino, de um roubador de terra, mas que lhes ia não para roubar nada, mas para lhes oferecer algo. Aquele missionário aproximou-se daquela aldeia indígena e teve que montar uma tenda
a alguma distância. As pessoas continuavam a olhar para ele com muita desconfiança. Ele começou a chamar a si as crianças para lhes contar algumas histórias de Jesus. Aos poucos as crianças começaram a vir e a ouvir. Voltavam e contavam aos pais aquilo que o missionário tinha contado. Os índios continuavam distantes. Algumas semanas mais tarde, aquele missionário construiu uma pequena tenda onde as pessoas podiam vir ouvir as histórias que ele contava. E então as crianças continuavam a vir, mas também vinham agora um ou outro adulto para escutar. Mas havia particularmente um adolescente. Sabem que nas comunidades indígenas, sobretudo os indígenas americanos, eles tinham alguns valores muito importantes. E um deles é a coragem. Um indígena, um índio, costumava usar naqueles tempos um cocar, que era, portanto, inicialmente era uma faixa em torno da cabeça onde eram postas algumas penas. Mas à medida que estas penas iam aumentando em número, porque cada pena representava um ato de coragem ou de bravura realizado por aquele indígena, aquele cocar ia aumentando. Imaginem aquele adolescente ávido de autoafirmação, ele olhava para o seu líder e dizia que queria ser como ele, também ter um cocar cheio de penas, cheio de aventuras e de histórias realizadas para a honra da sua própria tribo. E aquele jovem começou a ir, portanto, assistir às histórias que o missionário branco contava. E um dia estavam várias pessoas reunidas e aquele missionário contava uma história a respeito do nascimento de Jesus e de todo o processo relacionado com a grande e maior prenda que Deus ofereceu à humanidade. E enquanto ouvia a história, aquele garoto, aquele rapaz, sentiu que de alguma forma Deus estava a pedir-lhe que ele também respondesse positivamente ao que Jesus tinha oferecido ao mundo. E então aquele garoto levantou-se e pegou a sua manta, a manta que ele costumava usar quando cavalgava, e levou-a até à frente, junto do missionário, e pô-la ali à frente. E disse no seu coração: eu entrego a Jesus a minha manta. É importante para mim, é algo de muito valor. É nela que eu me cubro quando estou no meio das pradarias no inverno, é nela que eu me sento quando cavalgo, portanto vou pôr ali à frente. Mas o missionário continuou a contar a história e aquele garoto não estava tranquilo. E ele levantou-se mais uma vez e disse: eu preciso dar mais alguma coisa a Jesus. Então pegou o seu arco e a sua flecha, as suas flechas, a sua aljava de flechas, e foi ali e pôs à frente. Aquilo também era importante para ele. Era dessa forma que ele caçava. Era desta maneira que ele mostrava realmente o seu valor e a sua utilidade dentro do contexto social da tribo. Mas a história continuou e aquele garoto continuou a ser impulsionado a algo mais. Então ele pegou a sua machadinha e o seu cocar, que já tinha algumas penas, e foi à frente e colocou também junto do missionário. E antes da história terminar, aquele garoto ainda não estava tranquilo. E quando, no ponto mais alto da história, o missionário fala a respeito do grande ato de bondade de Jesus entregar a sua vida por cada ser humano, aquele garoto levanta-se e vai à frente, e sobre todas as coisas que ele tinha posto à frente do missionário, agora ele se senta e diz: eu quero me entregar a Jesus. Queridos amigos e irmãos, talvez nós não sejamos exatamente o indígena da nossa história, mas nós também podemos fazer algo semelhante ao que ele fez. E Jesus, efetivamente, entregou tudo. Deus entregou tudo por você e por mim. E Ele espera que nós estejamos disponíveis a também darmos o nosso coração, a darmos ao Senhor a essência do nosso ser. Que nós possamos ir diante de Deus neste momento e dizermos: Senhor, eu quero entregar-me em Tuas mãos. Eu não vou pedir para que você levante a mão para dizer se quer, se está ou não disposto a fazê-lo. Eu gostaria que neste momento, cada um de nós, em oração, pudesse dizê-lo pessoalmente ao Senhor. E se você está nessa disposição, se você está em luta no seu coração, eu gostaria de convidá-lo a que por breves instantes nós pudéssemos curvar a nossa cabeça e falar com o nosso Deus, dizendo-lhe que estamos dispostos a que Ele seja o Senhor da nossa vida. Ou então, pelo menos, dizer-nos: Senhor, Tu sabes que eu não estou tão disposto assim,
Mas eu gostaria de poder está-lo. E começarmos com Deus um processo de luta, de vitória contra o egoísmo. Vamos orar por breves instantes. Querido Senhor, Tu ouviste e estás a ouvir cada uma das preces que te foram levantadas. Tu sabes e conheces tão bem, ou até melhor do que nós, as nossas lutas. Mas neste momento estamos conscientes de que a única maneira de podermos alcançar o céu será mediante uma entrega completa a Ti. Bom Pai, ajuda-nos a trabalhar com o egoísmo. Ajuda-nos a vencer a arrogância, a ganância, a vencer a vaidade. Todas estas características que são decorrentes desta característica tão humana que é o egoísmo. Ajuda-nos, Senhor. Como Pedro, nós clamamos do afogamento da nossa vida e do nosso caráter maculado. Salva-nos, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E no mesmo espírito de oração, vamos terminar o culto desta manhã entoando o hino 295. Tudo entregarei. Oh,
Senhor, nós continuamos em oração, porque acreditamos que esta música, este hino que cantamos, foi uma prece, uma confirmação de um compromisso contigo. E que estas palavras, querido Deus, possam ser recordadas na nossa mente, momento após momento, de que nos comprometemos a entregar tudo a Cristo, não só para que Ele possa transformar o nosso coração, mas para que possa verdadeiramente fazer em nós a boa obra que Ele se propôs quando aceitou vir a este mundo para morrer por mim. Te agradecemos, Deus, por todas as dádivas e apenas te pedimos que nos ajudes a sermos proporcionalmente gratos à altura da generosidade e da misericórdia com que tu nos tens tratado. Te pedimos e agradecemos isto tudo humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.